Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Descomplicando Direito, o seu canal do YouTube que pretende discutir as questões do mundo jurídico, as questões dos tribunais, sempre de uma maneira tranquila, de uma maneira leve, assim mesmo, sem o terno e gravata, sem o juridiquês típico do dia a dia dos tribunais. Pessoal, a decisão que eu trouxe para discutir hoje diz respeito a um assunto que afeta todos nós, né? O imposto de renda, que cada vez está mais próximo. Como vocês souberam, como vocês devem ter sabido pelos noticiários, né? O prazo para entrega da declaração de imposto de renda foi estendido, né? E agora está vigorando até o final desse mês, né? Mas é aquela coisa, né? Eu sempre aconselho a não deixar para a última hora. Façam adiantado, que quem faz adiantado não perde prazo, né? Mas a decisão que eu trouxe para trabalhar hoje com vocês diz respeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no curso do recurso extraordinário 855-649, tá? Na sigla RE 855-649, tá? Que foi proferido pelo STF, tá? E ele diz respeito a um tema de repercussão geral. O que são os temas de repercussão geral? A repercussão geral, gente, é um dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tá? Então, quando um recurso é encaminhado para o STF, uma das coisas que é obrigatório que ele tenha é essa chamada repercussão geral, que diz respeito basicamente ao potencial que esse recurso tem de afetar a sociedade como um todo, tá? Então, quando se fala de repercussão geral, se está falando, portanto, desta possibilidade, tá, de que o recurso venha a atingir a sociedade como um todo, ou pelo menos uma grande parcela da sociedade. Ok? Tranquilo? Tá. Esse recurso, então, o 855-649, que foi definido em repercussão geral, ele tinha por base, gente, a constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430, né, não, desculpa, 9.430, de 96, que dizia, artigo 42, caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos nessas operações. Tá. Tu lê um artigo de lei. E o que isso significa? Tá, vamos lá. Gente, basicamente, o que esse artigo prevê é a possibilidade de tributação por imposto de renda daqueles valores que são tidos em contas, contas de depósito, conta corrente, conta poupança, tá? Que o titular desta conta não consiga comprovar a origem. Ou seja, que não fique demonstrada ali qual a origem deste valor, qual a origem deste depósito que consta na conta corrente daquela pessoa física ou daquela pessoa jurídica, ou seja, os depósitos sem origem definida, tá? Então, qual que era a discussão aqui? Gente, a rigor, o imposto de renda, como o nome sugere, tá? Ele tem um critério de incidência previsto na norma norma constitucional, tá? Que diz respeito aos rendimentos. O que caracteriza o rendimento? Qualquer ingresso dentro do patrimônio do cidadão, seja pessoa jurídica, seja pessoa física, tá? Qualquer ingresso dentro do patrimônio, tá? Que acresça, portanto, valor. Gente, quando se fala em renda, o normal que a gente pense, porque é o que faz parte da esmagadora maioria da população, diz respeito, por exemplo, a um salário, tá? A uma pensão, no caso dos servidores públicos, os chamados vencimentos, tá? No caso de alguém que trabalhe com vendas, eventualmente a comissão, tá? Isso tudo caracteriza, gente, rendimento. Por que caracteriza rendimento? Porque são acréscimos no patrimônio, tá? São entradas patrimoniais que vão significar que eu tive aqui um acréscimo oriundo de uma renda, tá? Então eu tenho uma fonte definida. Isso é importante destacar. Segundo ponto, tá? Não faz parte do dia a dia da esmagadora maioria dos brasileiros, mas também se caracteriza como renda eventuais lucros, eventuais dividendos, tá? E isso pode ser referente, por exemplo, a uma conta de investimento,
tá? Acréscimo de valor de ações, isso tudo caracteriza renda, no sentido de que eu estou tendo um acréscimo patrimonial, tá? Um aumento de patrimônio que poderá sim gerar, tá? Portanto, um acréscimo tributável e que vai, portanto, incidir o imposto de renda. Tranquilo? Beleza? Então, isso aqui é o que caracteriza o imposto de renda. Ele incide sobre essas verbas, tá? Ele incide sobre essas questões, tá? Sobre esses acréscimos patrimoniais que são dispostos pela pessoa, tá? Tá, mas por que dá celeuma? Bom, gente, a celeuma surge aqui porque existia uma discussão, e essa discussão se tornou mais séria a partir do artigo 42 dessa lei, dessa lei federal que eu disse para vocês, tá? Existe uma discussão acerca dos valores que ficam depositados em conta corrente, tá? Então, o que é isso? É aquele valor que sobrou, tá? Aquele valor que está depositado na conta corrente, ali parado, congelado. Isso caracteriza a renda? Bom, a princípio, não caracteriza. Tá? Por que eu falo que a princípio não caracteriza? Um valor que se encontra depositado, a rigor não foi uma renda. Tá? Ele não é um acréscimo patrimonial. Por quê? Porque ele está ali parado. Né? Está ali paradão, sem fazer muita coisa. Né? Então, a rigor, ele não é definido no seu sentido estrito como renda. Qual é o problema? O problema surge, tá? E esse é o dado principal, a partir do momento em que eu tenho, tá, valores que não tenham origem especificada. Então, o valor se encontra depositado em conta corrente, tá? Aquela pessoa, aquele titular da conta, seja pessoa física ou seja jurídica, é intimado a comprovar a origem, então, está ali depositado, tá? Normalmente, eu estou falando aqui de um valor mais expressivo, existe um ato da Receita Federal que diz, fulano, da onde é esse valor? Que valor é esse depositado? Da onde está vindo isso aqui? Tá? E o fulano não explica a origem deste valor. Tá? Ele não comparece, portanto, ao órgão de fiscalização, a Receita Federal, para indicar a origem deste valor. Tá? Então esse valor fica, por assim dizer, gente, obscuro, né? É um valor de origem obscura, é um montante que está ali depositado, mas que não se tem certeza, tá? Da onde vem. Então, o que acontece? Cabe aqui, ou melhor, a Receita Federal passa a presumir que esses valores estão sendo sonegados. Estão vindo, portanto, de uma origem desconhecida e estão sendo sonegados por não serem declarados e estarem meramente constando de contas bancárias. Final das contas, o entendimento do STF, tá, nesse julgamento, salvo engano, o voto foi o voto do relator dele mesmo, do Alexandre de Moraes, tá, que foi acompanhado, tá, pelos ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, tá? O entendimento foi de que esses valores realmente, tá, o artigo 42 seria válido, porque esses valores poderiam ser presumidos como de origem de renda se não fossem explicados pelo titular nos prazos assinalados pela Receita Federal. Ou seja, se está depositado, foi intimado e não explicou de onde veio, né? Se ferrou, vai levar um imposto de renda em cima desses valores. O único ministro que dissentiu desse voto foi o ministro Marco Aurélio, tá? Para quem eu vou ler aqui um trecho do voto do ministro, o artigo 42, tá, não poderia fazer essa presunção porque é incompatível com a Constituição Federal. Ao autorizar a instituição de crédito do imposto de renda, tendo por base exclusivamente valores depositados de depósitos bancários, cuja origem não seja comprovada pelo contribuinte no âmbito de procedimento fiscalizatório. Tá? Então ele entendeu que esses valores seriam, a incidência do imposto de renda seria incompatível com a norma constitucional, tá? Se fosse apenas uma presunção. Tá? Mas não foi o que entendeu o resto da corte.
o resto da corte dissentiu desse entendimento do Marco Aurélio para afirmar a tese de que o artigo 42 é constitucional e que, portanto, é possível a cobrança de valores de depósito, desde que, intimado o titular, este não explique a origem dos valores. Tranquilo? Alguém até poderia me perguntar, tá, e por que diabos alguém não explicaria? Gente, eu preciso lembrar que o imposto de renda, ele incide sobre qualquer fonte de renda, tá? Independente do fato de ser lícita ou ilícita. E esse é o ponto principal, tá? Este artigo 42, no modo descrito, poderia gerar incidência do imposto de renda, por exemplo, tá? Sobre depósitos de traficantes em contas correntes, tá? Dinheiro, portanto, obtido por meio de tráfico, que não fosse devidamente explicado. Tranquilo? Então aqui, vários são os motivos pelos quais o contribuinte não iria explicar. Não importa, isso é irrelevante, havendo valores depositados em conta corrente, tá? Seja conta corrente, seja conta poupança, qualquer conta de depósito, tá? Se for intimado e não explicar à Fazenda Nacional de onde vem, é possível sim a cobrança de imposto de renda. Beleza, meu povo? Obrigado pela atenção em mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá o joinha, clique no sininho para seguir as novidades, né? Se inscreva no canal. Forte abraço, até o próximo Descomplicando Direito. Até!